Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e hoje eu quero deixar uma dica para você que tem dúvidas com relação à preparação de sermões. Quais são os materiais que eu devo utilizar? Quais são os tipos de sermões que nós temos, né? Como preparar um sermão de uma forma correta? Então eu quero estar trabalhando esse tema com vocês hoje. O vídeo não vai ficar muito extenso, eu quero ser o mais breve possível para trazer uma explicação rápida, porém profunda com relação a esse tema. E é um tema que muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta quais são as diferenças dos sermões que nós temos, os tipos de sermões e principalmente a questão de preparar um sermão. Tá? Muita gente tem essa dúvida e nós vamos esclarecer no vídeo de hoje. Antes, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações, segue lá a nossa página no Instagram, @canal João Paulo Fonseca. E também na descrição desse vídeo nós temos os links dos canais parceiros. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, quais os materiais eu preciso para preparar um sermão. Claro que vai depender muito do tipo de sermão que você vai preparar. Graças a Deus, hoje nós temos inúmeros materiais que nos auxiliam na preparação de um sermão, né? Então, a primeira coisa que precisamos saber, quanto tempo dura um sermão? Bem, geralmente um sermão dura entre 35, 45 até 50 minutos. Quando passa disso, acaba que muitas das vezes o sermão fica até cansativo, né? Mas vai depender muito da forma como você está trabalhando o sermão, as informações que você está passando para as pessoas que estão ali te ouvindo, e também depende do sermão na questão do lugar onde você está pregando. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes o nosso púlpito não é na igreja simplesmente, mas acontece às vezes da gente estar pregando o nosso trabalho num grupo pequeno, num discipulado ali com poucas pessoas. Então vai depender muito, né? É lógico que cada caso é um caso, mas o sermão de uma forma geral ele dura mais ou menos esse tempo, entre 35 e 50 minutos. Quais os materiais eu devo utilizar para preparar o meu sermão? Bem, é claro que você precisa, a primeira coisa é a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, estudá-la, meditá-la e praticá-la. Então a Bíblia é a primeira coisa que você precisa, né? Você vai escolher um texto e você precisa ler esse texto. Eu recomendo pregadores, professores aí de escola bíblica, que você tenha muitas traduções bíblicas para você fazer comparações, para você fundamentar o seu estudo em várias traduções. Isso vai te ajudar a compreender o contexto do texto, tá? Para pregações, geralmente eu vou recomendar aquela tradução que a sua igreja já está ambientada. Geralmente, a maioria das igrejas, elas usam as traduções de Almeida, né? Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada. Algumas igrejas usam a tradução NVI, algumas já estão usando também a NAA. Então eu recomendo a tradução que a sua igreja utiliza. O segundo ponto que nós precisamos trabalhar é a questão dos materiais. Quanto mais materiais você tiver, melhor. Então, por exemplo, um comentário bíblico vai te auxiliar em algumas informações, um dicionário bíblico para te dar o significado de algumas palavras. Aquele dicionário do hebraico e do grego também é importante para você identificar os originais, o significado real das passagens no original. E também manuais teológicos, teologias sistemáticas também agregam. Mas você precisa entender que o principal é o texto bíblico. Você precisa ler e compreender o texto antes de sair buscando informações em outros materiais que vão agregar no seu sermão. Bem, então diante disso, quais são aí os tipos de sermões que nós temos? Eu vou trabalhar 3 tipos de sermões. Geralmente a gente presencia, a gente vê nas igrejas, né?
esses 3 tipos de sermões. O primeiro é o sermão temático. O que seria o sermão temático? É aquele que é estruturado em um tema. Então, geralmente, eles pegam um tema, tá? O pregador, ele pega um tema e ali ele estrutura esse tema usando várias passagens. Então, por exemplo, a pessoa que vai pregar, né, ela vai pregar sobre o amor de Deus. E aí ele coloca lá o amor de Deus. E aí ele começa a usar textos que trabalham isso. Por exemplo, o primeiro tópico, Deus é amor. Então ele usa João 3,16, por exemplo. Aí depois, o segundo ponto, Deus nos amou. Ele usa uma outra passagem, por exemplo, Romanos. Então esse é o sermão temático. Alguns usam, por exemplo, o caminho da vitória, um exemplo. Aí, número 1, perseverar, aí usa um texto. 2, ter fé, usa um texto. 3, acreditar, usa um outro texto. Então o sermão temático, ele é estruturado num tema e vários textos são utilizados para estar fundamentando o tema. É um tipo de sermão também, tá? Bacana, só que é um sermão que a gente precisa tomar cuidado para a gente não pegar textos fora de contexto para fundamentar o nosso pensamento. Então o sermão temático, ele é bom? Sim, ele é bom, ele é útil, mas é um sermão que precisa, principalmente as pessoas que estão começando a pregar, né, geralmente pregam usando esse tipo de sermão, que é o mais fácil para se preparar, precisa tomar cuidado para não pregar fora do contexto, pegar um texto ali isolado, um versículo isolado para fundamentar alguma linha de pensamento, tá bom? O segundo tipo de sermão que nós temos é o sermão textual. O que seria o sermão textual? E agora eu peço a atenção de vocês, porque eu disse que ia explicar 3 tipos de sermão. E o textual e o outro que eu vou falar depois, eles são até um pouco parecidos, mas eles têm diferenças, tá? O sermão textual, ele geralmente é estruturado a partir de um texto escolhido. Então, o pregador, o líder, a pessoa que está ali à frente do estudo, ele escolhe um texto fundamentado num tema. E a partir desse texto-chave que está fundamentando o tema dele, ele vai escolher outros textos para fundamentar os tópicos do tema que ele escolheu, né? Vocês podem perceber que aí, enquanto eu estou falando, né, apareceu no sermão temático, né? E agora também no sermão textual, eu estou colocando algumas imagens aí de fundo para vocês identificarem o que seria um sermão textual. Então, por exemplo, né, eles usam ali um texto-chave, vamos dizer o seguinte, né? A pessoa está trabalhando a questão da salvação. Aí pega lá o texto de Efésios 2, do versículo 1 ao 8. Então lê esse texto, trabalha ali sobre o tema salvação. Só que aí ele começa a dividir o seu sermão em tópicos. E ele divide, por exemplo, salvação pela graça. E ele utiliza um outro texto, uma outra passagem para poder agregar nesse tópico. Então, geralmente o sermão textual, ele percorre outros textos para poder estar ligando ao texto proposto, tá bom? Então esse seria o sermão textual. O terceiro que nós temos aí é o sermão expositivo. E particularmente é o tipo de sermão que eu mais gosto. O que seria o sermão expositivo? É aquele que é estruturado em um texto que normalmente é mais extenso que no caso do textual. Então, a pessoa que está ali pregando, né, de forma expositiva, pega um texto, tá? E ali dentro desse texto, por exemplo, vai pegar lá Romanos 8, do versículo 1 até o 39. Então ele vai expor o texto, ele vai trabalhar tópicos dentro desse texto, porém sem sair do texto. Ele não vai buscar informações em outros textos. Ele vai trabalhar exclusivamente o tema, expondo o texto ali de Romanos 8, por exemplo, do verso 1 ao 39. Qual é a vantagem do sermão expositivo? O sermão expositivo não dá margem para fundamentar alguma coisa fora de contexto, porque você está pregando o texto todo que está ali em determinado capítulo da Bíblia. E o interessante é que dentro desse sermão você vai desenvolver uma estrutura muito sólida com relação às passagens bíblicas. Então, dentro da fundamentação do sermão expositivo, a gente vai ter aí introdução, tá? A exposição do texto, a gente vai ter a divisão de pontos, né, na exposição, e no final a gente vai ter uma aplicação e uma conclusão. Então, o sermão expositivo, ele tende a ser mais
bem estruturado, porque ali você vai precisar trazer uma introdução, trazendo cenário, contexto em que o texto aconteceu, tá? Geralmente também as pessoas que vão preparar um sermão expositivo, elas estudam mais. Então, o sermão expositivo, ele precisa de um conhecimento maior, no caso da preparação de um sermão textual ou temático. Porque o expositivo, você vai expor um texto. Então, você vai trabalhar cenário, contexto histórico, talvez a geografia, para entender o que o texto está dizendo. Então, é um sermão mais bem preparado. Ele agrega mais informações e ele passa mais informações. Então, a partir do momento que você trouxe ali uma introdução, trazendo cenário, contexto, cultura, aí você vai trabalhar a exposição do texto, tá? E ali, por exemplo, você pega Romanos 8, então você pode dividir por pontos, né? Tá aparecendo aí agora no vídeo um sermão expositivo que eu preparei, e ali você divide por pontos, né? Você pode pegar 3 versos e fundamentar ali um pensamento, e expor o que o texto está dizendo, tá? E trazendo talvez uma aplicação já desses versos para a igreja ou para aqueles que estão te ouvindo. Então, por exemplo, a gente pega lá Romanos 8, né? Do versículo 1 até o versículo 5, né? Primeiro ponto, tal. Aí do 5 até o versículo 9, segundo ponto, você põe lá uma informação, né? O Espírito Santo intercede por nós, sei lá. Então ali você vai trabalhando essa exposição, você pode fazer uma exegese, não tem problema, você pode trazer o real significado das passagens, é muito bom também fazer isso. Então é mais ou menos dentro dessa linha. Automaticamente, você dividindo por pontos, ao final de cada exposição ali, de cada verso, ou alguns versos que você está trazendo a explicação, você traz uma aplicação. E isso é fundamental porque todo texto precisa se aplicar em nossas vidas. Mas a aplicação ela é retirada no próprio texto, mediante as informações que o texto trabalha. E ao final você vem com a conclusão desse sermão, trazendo tudo aquilo que a passagem trouxe de importante para a igreja. Então eu, João Paulo Fonseca, eu considero o sermão expositivo mais, como é que eu posso dizer? É o melhor sermão para o contexto da igreja, porque ele agrega muito mais informações. Além disso, ele ensina a Bíblia da forma correta, dentro do seu contexto. E também o pregador, aquele que está ali preparando esse sermão, ele vai precisar estudar bastante, ele vai precisar se aprofundar em muitos materiais para estar fundamentando esse sermão. Tá bom? Então esses são os 3 tipos de sermões, né? A gente tem o temático, como eu expliquei, o textual e o expositivo. Então, particularmente eu acho dos 3, o melhor sermão, na minha opinião, é o expositivo, porque no expositivo automaticamente você traz o texto, explica o texto, não prega texto fora do contexto, e você engloba várias coisas ao mesmo tempo, cenário, contexto, informações de personagens muitas das vezes. Então a pesquisa é maior, as informações elas são muitas e vão agregar não só conhecimento, mas também vai trazer um alimento saudável e rico em nutrientes para o corpo de Cristo, tá bom? Então, é uma explicação aí dos 3 tipos de sermões. Como eu disse no início, como preparar sermões, né? Bíblia, comentário bíblico, ali você pega informações para poder estar preparando ali os tópicos. Então, é sempre importante você ter, olha só, deixa eu pegar aqui, isso aqui é um exemplo de sermão, olha só. Tudo fundamentado, tudo esboçado. O que seria o esboço? É o preparo do sermão com os tópicos para você seguir. Não é que você vai pegar ali e vai ficar só lendo, mas você vai seguindo os pontos que você colocou para não fugir do assunto e você não se atrapalhar no sermão, tá bom? Então é importante você gesticular bem, colocar bem as palavras, né, na hora de preparar o sermão. E principalmente, pessoal, deixei até para falar por último, é importante estudar, ler, meditar, mas precisamos de uma vida de oração, de comunhão com Deus, porque não são palavras nossas, né? A gente está pregando a palavra de Deus, isso é importante. Pesa em nós uma responsabilidade em pregar o Evangelho de Cristo Jesus, né? A mensagem da cruz, e é a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus, e é por meio da exposição das Escrituras que será gerado fé no coração das pessoas. Então, precisamos ter esse cuidado, esse entendimento de pregar a Bíblia, pregar a palavra de Deus e aquilo que a Bíblia diz dentro do seu
contexto, respeitando as regras de interpretação bíblica, não trazendo interpretações nossas, porque o próprio texto se interpreta, e principalmente, pessoal, fundamentar os nossos estudos na palavra de Deus, que é a Bíblia. Você pode usar outros materiais para te ajudar, não tem problema nenhum, mas o primordial é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, se ficou mais alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários para a gente estar sanando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que Deus abençoe vocês. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu joinha, deixa a sua sugestão, né? Críticas também são bem-vindas, e que Deus abençoe cada um de vocês e que todos nós cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus.